Existe um momento em Petra que parece ter sido desenhado para a câmera. Você caminha por um corredor estreito de pedra. As paredes sobem dos dois lados, altas, avermelhadas, quase fechando o céu. A passagem faz curvas, estreita a visão, segura a respiração. E então, no fim dessa fenda, aparece uma fachada. Primeiro, só uma fresta, depois colunas, depois uma parede inteira talhada na rocha. É como se a montanha tivesse aberto uma porta. Essa imagem ficou tão famosa que para muita gente Petra virou apenas isso. Uma fachada perfeita no final de um cânion. Um cenário de filme, uma foto de viagem, uma cidade perdida no deserto. Mas essa é a armadilha, porque a parte mais impressionante de Petra talvez não seja aquilo que aparece na primeira foto. Talvez seja aquilo que quase ninguém repara. As canaletas nas paredes, as cisternas, as barragens, os reservatórios, os caminhos da água. Petra parece impossível porque foi talhada na pedra. Mas ela funcionou porque os nabateus aprenderam a convencer o deserto a entregar água no lugar certo, na hora certa, pelo caminho certo. E esse é o verdadeiro arquivo improvável, uma cidade que ficou famosa por sua pedra, mas sobreviveu por causa da água. Petra fica no sul da Jordânia, em uma região entre o Mar Vermelho e o Mar Morto. A paisagem é seca, rochosa, feita de cânions, montanhas de arenito e vales onde o sol parece transformar tudo em cor de cobre. Hoje, quando pensamos em uma cidade antiga e importante, imaginamos rios largos, terras férteis, portos movimentados ou campos agrícolas. Petra não parece caber nessa lista. Ela fica em um ambiente onde a água é rara, irregular e às vezes perigosa. Rara porque não existe um grande rio atravessando a cidade. Irregular porque a chuva não chega como conforto constante. Perigosa porque, quando chega forte, pode se transformar em enxurrada violenta dentro dos cânions. Então a pergunta certa não é apenas como alguém esculpiu aquilo. A pergunta certa é como a cidade inteira conseguiu funcionar ali. A resposta começa com os nabateus. Os nabateus eram um povo árabe da antiguidade que construiu uma rede de comércio poderosa entre desertos, rotas de caravanas e cidades conectadas ao Mediterrâneo, à Arábia, ao Egito e à Síria Fenícia. Eles não ficaram ricos porque tinham apenas uma cidade bonita. Ficaram fortes porque controlavam caminhos. Produtos como incenso, mirra, especiarias e outros bens valiosos circulavam por rotas longas. Caravanas atravessavam regiões duras. Quem dominava pontos estratégicos de parada, abastecimento, negociação e proteção dominava muito mais do que pedra e areia. Petra era uma dessas peças estratégicas. Ela não era só um monumento. Era capital, mercado, passagem, abrigo, centro religioso, espaço funerário, ponto de abastecimento e vitrine de poder. E uma vitrine de poder precisa impressionar. Por isso, as fachadas de Petra importam tanto. Elas eram talhadas diretamente em penhascos de arenito. A pedra vermelha, rosa e dourada criava uma arquitetura que parecia nascer do próprio terreno. Tumbas monumentais, escadarias, nichos, colunas e frontões misturavam influências locais, helenísticas e orientais. Mas aqui existe uma correção importante. Petra não era uma cidade inteira dentro da pedra, como a caverna habitada de ponta a ponta. Havia monumentos talhados na rocha, sim. Havia tumbas espetaculares, sim. Havia fachadas que parecem impossíveis, sim. Mas também havia edifícios independentes, templos, ruas, praças, áreas urbanas, muros, sistemas de água, terraços, espaços de culto e estruturas que não eram apenas cavadas em montanhas. Petra era mais complexa do que sua fotografia mais famosa. E a fotografia mais famosa também merece correção. A fachada que muitos chamam de tesouro ou alcázne provavelmente não era um cofre cheio de ouro. A função exata ainda é discutida, mas ela é geralmente entendida como uma tumba ou monumento funerário de elite. O nome tesouro vem de uma tradição posterior, ligada à ideia de que haveria riquezas escondidas ali. Isso é bom para a lenda, mas a verdade é melhor, porque uma tumba monumental na entrada do Sikh não precisa guardar ouro para ser poderosa. Ela guarda a mensagem. Imagine uma caravana chegando depois de dias de viagem. Animais cansados, mercadorias valiosas, poeira, calor, sede. O grupo entra por uma passagem estreita, quase teatral, e de repente se vê diante de uma fachada monumental talhada na rocha. Essa não é apenas arquitetura, é uma declaração. Ela diz: vocês chegaram a um lugar que sabe controlar pedra, passagem, água e comércio. O Sikh, esse corredor estreito de entrada, também não é apenas um corredor bonito. Ele é uma peça da experiência e da engenharia. A passagem natural, moldada por falha geológica e água ao longo do tempo, funciona como uma aproximação dramática, mas também como controle de acesso. Em suas laterais, ainda é possível ver canais e vestígios ligados ao transporte de água. Ou seja, enquanto o visitante moderno olha para cima, encantado com as paredes, a cidade antiga também estava resolvendo um problema muito prático nas laterais: água, sempre água.
O sistema hidráulico de Petra é uma das chaves para entender por que a cidade existiu. Os nabateus captavam água de fontes, chuva e escoamento. Construíam canais, cisternas, reservatórios, barragens e tubulações. Controlavam enxurradas que poderiam destruir e transformavam parte dessa água em abastecimento. Em uma região seca, isso era sobrevivência. Em uma cidade de caravanas, era economia. Porque uma caravana não precisa apenas de um caminho. Precisa de água para pessoas, animais e mercadorias. Precisa de repouso, precisa de segurança, precisa de previsibilidade. Se Petra conseguia oferecer isso, Petra virava poder. Pense na engenharia como uma coreografia invisível. Quando chovia nas montanhas e nos vales, a água podia descer com força. Em vez de deixar a enxurrada correr livre e destruir a cidade, os nabateus criavam barragens e canais para desviar, reduzir, captar e armazenar. Cisternas guardavam água para períodos secos, tubulações e canais distribuíam para áreas urbanas e monumentais. Esse detalhe muda a escala da história, porque muita gente imagina a água no deserto apenas como uma questão de encontrar uma fonte. Mas em Petra, encontrar água era só o começo. O desafio era fazer a água chegar, não evaporar rápido demais, não se perder na rocha, não destruir a cidade quando viesse em excesso e não faltar quando as caravanas chegassem. Água, nesse contexto, não era só recurso natural, era infraestrutura, era política, era hospitalidade, era moeda indireta. Uma caravana que confiava em Petra podia planejar rota. Um comerciante que sabia que encontraria água podia arriscar uma travessia. Um centro que controlava abastecimento controlava também negociação, impostos, serviços, proteção e prestígio. Por isso, os canais de Petra são pequenos apenas no tamanho. Narrativamente, eles são enormes. Um sulco na parede do SIC pode parecer detalhe para turista apressado. Mas para a cidade antiga, aquele sulco fazia parte de uma rede que transformava a passagem em sobrevivência. Algumas estruturas levavam água limpa, outras desviavam enxurradas. Algumas armazenavam, outras distribuíam. O sistema não era um truque único, era uma coleção de soluções ajustadas à paisagem. E a paisagem não era dócil. Em ambientes de cânion, uma tempestade distante pode virar perigo repentino. A chuva cai longe, corre por encostas, ganha velocidade e entra em passagens estreitas com força. O mesmo corredor que impressiona o visitante pode canalizar água de forma violenta. Então Petra precisava fazer duas coisas opostas ao mesmo tempo: capturar a água e se proteger dela. Essa duplicidade é brilhante. Quando há pouca água, a cidade precisa guardar. Quando há água demais, a cidade precisa escapar. Os nabateus desenharam uma espécie de inteligência contra a instabilidade. Barragens, desvios e reservatórios não eram apenas comodidade, eram defesa contra o próprio ambiente que fazia Petra existir. E isso ajuda a explicar por que a pedra talhada não deve ser vista separada da engenharia. A mesma cultura que sabia esculpir uma fachada monumental também sabia trabalhar com fluxo, inclinação, armazenamento e risco. Uma coisa não era oposta à outra. Beleza e técnica faziam parte do mesmo mundo. O deserto não foi vencido por força bruta. Foi negociado, gota por gota, pedra por pedra, canal por canal. Esse ponto muda completamente a maneira como a gente olha para Petra. A fachada talhada na rocha impressiona porque é visível. Mas a água escondida impressiona porque é necessária. Uma cidade pode sobreviver sem uma fachada monumental. Não sobrevive sem água. E talvez seja por isso que Petra não deve ser tratada como milagre inexplicável. Essa frase até soa bonita, mas rouba o mérito de quem pensou, mediu, construiu, adaptou e manteve o sistema. Chamar de inexplicável é fácil. Entender a engenharia é mais respeitoso. Os nabateus não tinham tecnologia moderna, mas tinham conhecimento profundo do terreno. Sabiam onde a água corria. Sabiam como a rocha se comportava. Sabiam que uma chuva rara podia ser oportunidade ou desastre. Sabiam que um canal mal desenhado podia assorear, quebrar ou desperdiçar. Então Petra não é só uma cidade esculpida, é uma cidade calculada. E o cálculo aparece no próprio drama visual do lugar. As fachadas são posicionadas para surpreender. Os caminhos conduzem o olhar. O SIC prepara a revelação. Os espaços religiosos e funerários se misturam com a paisagem. O poder político se transforma em pedra. O comércio se transforma em arquitetura. A escassez se transforma em engenharia. E, por alguns séculos, tudo isso funcionou. Petra floresceu especialmente entre os séculos finais antes de Cristo e os primeiros séculos depois de Cristo. Era uma capital nabateia, conectada a rotas, riquezas e influências. Sua arquitetura absorvia elementos de muitos mundos porque suas caravanas também atravessavam muitos mundos.
Esse é outro detalhe que a foto não mostra. Petra não era isolada no sentido cultural. Ela parecia escondida na pedra, mas estava conectada a redes longas de comércio. A cidade recebia ideias, estilos, mercadorias, técnicas e pessoas. Ela era uma encruzilhada, não um esconderijo. Essa contradição é linda, um lugar que parece secreto, mas nasceu para a circulação. Cânions estreitos, rotas amplas, pedra fixa, caravanas em movimento, deserto seco, água conduzida, tumbas silenciosas, mercado vivo. Esse contraste mantém o vídeo respirando. Agora, como toda cidade antiga, Petra também mudou. Em 106 d.C., o reino nabateu foi anexado por Roma e passou a integrar a província da Arábia. Isso não apagou Petra de um dia para o outro, mas mudou sua posição política. Ao longo do tempo, rotas comerciais se transformaram. O comércio marítimo ganhou força em certos circuitos, e a importância de algumas rotas terrestres diminuiu. Depois vieram terremotos, danos em estruturas, mudanças econômicas, mudanças de poder, abandono parcial e reocupações menores. Reduzir o declínio de Petra a uma única causa seria simples demais. Uma cidade não desaparece como uma vela apagada, ela muda de função. Perde centralidade, sofre danos, vê rotas mudarem, vê fontes de riqueza se deslocarem, vê manutenção diminuir. E com o tempo, aquilo que era cidade viva vira ruína monumental. No mundo europeu, Petra ficou famosa depois que Johann Ludwig Burckhardt chegou à região em 1812, disfarçado e usando o conhecimento local para acessar o sítio. É comum dizer que ele descobriu Petra, mas essa palavra precisa de cuidado. Populações locais conheciam a região. O que aconteceu foi a apresentação de Petra ao circuito acadêmico e público europeu. Essa nuance importa, porque chamar de descoberta absoluta apaga quem já vivia perto, guiava, nomeava e conhecia o lugar. Petra não voltou a existir em 1812. Ela voltou a ser vista por um mundo que tinha deixado de olhar. Hoje, Petra é patrimônio mundial da Unesco e uma das imagens mais reconhecíveis da Jordânia. O turismo trouxe atenção, renda e também pressão. Conservação virou desafio constante, porque a mesma pedra que parece eterna é vulnerável. O arenito se desgasta, a água ainda ameaça, o toque humano deixa marcas, o turismo precisa ser administrado. As fachadas que sobreviveram há séculos, agora precisam sobreviver à fama. Isso também faz parte do arquivo. Um lugar pode ser preservado porque ficou famoso, e ameaçado justamente porque ficou famoso. Mas se você tirar todas as camadas modernas e voltar ao coração da história, Petra continua fazendo uma pergunta simples. Como criar uma cidade onde a paisagem parece dizer não? A resposta nabateia foi transformar cada obstáculo em peça. A pedra virou arquitetura, o cânion virou entrada, a escassez virou sistema hidráulico, a rota difícil virou vantagem comercial, a montanha virou fachada, a água rara virou poder. E talvez seja por isso que Petra mexe tanto com a imaginação. Não porque seja impossível de explicar, mas porque a explicação mostra uma capacidade humana enorme de adaptar o mundo sem fingir que ele era fácil. Quando a gente olha para Alcasner, vê beleza. Quando olha para os canais, vê inteligência. Quando olha para as cisternas, vê paciência. Quando olha para a posição geográfica, vê estratégia. Quando olha para as rotas, vê economia. Quando olha para as ruínas, vê tempo. E quando junta tudo, entende que Petra não nasceu apenas dentro da pedra. Petra nasceu dentro de uma decisão. A decisão de transformar um lugar difícil em um lugar central. Essa decisão também aparece em Little Petra, o Sik el-Barid, uma área próxima associada às rotas e ao mundo nabateu. Ela ajuda a lembrar que Petra não era um ponto isolado, mas parte de uma rede maior de paradas, acessos, túmulos, templos, cisternas e espaços ligados ao movimento de pessoas e mercadorias. Uma cidade de caravana não termina exatamente onde terminam suas fachadas mais famosas. Ela se espalha pelos caminhos que a alimentam, pelas fontes, pelos reservatórios, pelos postos de parada, pelas rotas que chegam e saem. Essa ideia é importante porque combate outro clichê, o de imaginar Petra como um segredo perdido dentro de um cânion, desligado do mundo. Na verdade, sua força vinha de conexão. O lugar parece fechado, mas a economia era aberta. A entrada parece estreita, mas a rede era ampla. Os nabateus não construíram Petra para desaparecer. Construíram para receber, impressionar, negociar e controlar, e isso muda até a maneira de olhar para as tumbas. Elas não eram apenas espaços funerários escondidos. Muitas são fachadas públicas voltadas para caminhos visíveis monumentais. Elas falavam com quem passava, mostravam status, família, poder, identidade e relação com a paisagem. A morte em Petra também fazia parte da cidade viva. Essa mistura de vida e memória é muito própria do lugar. Enquanto caravanas circulavam, as tumbas observavam. Enquanto comerciantes negociavam, as fachadas declaravam prestígio. Enquanto a água corria por canais discretos,
A arquitetura mostrava poder em escala monumental. Por isso, Petra não é só um cartão postal arqueológico. É uma cidade onde quase tudo comunica. A entrada comunica, a pedra comunica, a água comunica, as tumbas comunicam, as rotas comunicam. E até o silêncio atual comunica alguma coisa sobre o que acontece quando uma cidade perde as condições que a sustentavam. Essa é uma das razões pelas quais o declínio de Petra precisa ser contado com cuidado. É tentador escolher uma cena dramática como um terremoto e dizer, acabou ali, mas cidades raramente acabam em uma única cena. Um terremoto pode quebrar canais, danificar fachadas, destruir partes urbanas e tornar a manutenção mais difícil. Uma mudança de rota comercial pode reduzir dinheiro, movimento e importância. Uma anexação política pode deslocar capital e decisões. O comércio marítimo pode tirar força de rotas terrestres. Séculos de uso menor podem transformar cidade em local de passagem, depois em ruína, depois em memória. Cada caos empurra um pouco. O resultado final parece abandono, mas o processo é soma. E, de novo, a água entra na história. Se canais, barragens e sistemas de distribuição deixam de ser mantidos, uma cidade árida perde uma parte essencial da sua inteligência. Uma infraestrutura antiga não se preserva sozinha. Ela precisa de pessoas, trabalho, limpeza, reparo, autoridade e motivo econômico para continuar funcionando. Quando esse conjunto enfraquece, o que era engenharia vira vestígio, e o vestígio, muito tempo depois, vira pista para nós. Essa é uma lição silenciosa das cidades antigas. Elas não existem só porque alguém construiu paredes. Elas existem porque alguém entendeu fluxos. Água, gente, mercadoria, poder, fé, risco, caminho. Petra entendia fluxos. Por isso a fachada no fim do SIC não é apenas uma foto bonita. É o rosto visível de uma máquina urbana invisível. Uma máquina feita de comércio, crença, engenharia e paisagem. E o detalhe mais elegante é que o próprio caminho até a fachada ensina isso sem falar. Você passa entre paredes de pedra, vê marcas, canais, curvas, sombras. A cidade segura a revelação até o último segundo. O visitante acha que está entrando em uma ruína. Na verdade, está sendo dirigido por uma inteligência antiga. Cada passo estreita o quadro. Cada curva atrasa a visão. Cada parede aumenta a expectativa. E quando a fachada surge, o impacto parece natural. Mas natural em Petra raramente significa simples. O natural foi trabalhado. A pedra foi lida. A água foi guiada. O caminho foi transformado em teatro. E uma cidade inteira aprendeu a existir onde parecia improvável existir uma cidade. Por isso, se este vídeo precisa terminar com uma imagem, não deve ser apenas a fachada famosa. Deve ser uma gota de água correndo por uma canaleta de pedra. Pequena, quase invisível. Sem ela, o monumento vira cenário. Com ela, Petra vira cidade. No arquivo improvável de hoje, a pergunta não é como alguém cortou uma fachada bonita no deserto. A pergunta é como um povo olhou para a pedra, calor, rotas perigosas e pouca água. E mesmo assim construiu um dos lugares mais lembrados da antiguidade. Petra não foi mágica, não foi acaso, não foi apenas pedra. Foi engenharia, comércio, poder e paciência. E talvez seja isso que torna a cidade ainda mais impressionante. Quanto mais a gente explica Petra, menos ela diminui, ela cresce.